Olá, mais um programa do Via Saúde na Terceira Via TV. Este programa, na verdade, é a continuação do programa primeiro, em que nós entrevistamos o doutor, professor Gilson Lino, pediatra, especialista em pediatria, mestre pela UFRJ em Tecnologia de Educação na Saúde e, evidentemente, professor da Faculdade de Medicina de Campos, onde ensina pediatria e histologia também. Histologia é o estudo dos tecidos, para quem não é afeito à terminologia técnica. Nós vamos continuar o programa anterior, que nós começamos a falar sobre obesidade infantil, e como é um assunto deveras importante para a comunidade em geral, e principalmente para as crianças e para os pais, em que vai formar futuros cidadãos que não deveriam morrer de infarto ou de derrame muito antes do tempo, porque, lógico, todos nós vamos morrer um dia e, evidentemente, ninguém é perene, nem ninguém vai ficar para semente. Mas quanto mais pudermos prolongar não só a longevidade, mas principalmente a nossa saúde e diminuir a morbidade, ou seja, a doença, é muito importante. Então, isso começa na infância. E na infância, o mestre disso aí é o pediatra. E como mestre de pediatras, estamos aqui com o professor Gilson Lino para nos brindar com mais conhecimentos acerca da alimentação infantil e de evitar a obesidade que vai se refletir na idade adulta. Gilson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos fazer um novo programa agora, continuando aquele que nós fizemos, sobre obesidade infantil e alimentação. Nós paramos naquele anterior falando sobre alimento industrializado, então você está falando sobre os índios, que agora o grande problema dos índios não é a falta de comida, não é a falta de comida, não deveria ser a falta de comida, que nunca foi para eles. E agora, onde se encontra a desnutrição infantil, a desnutrição infantil no meio dos índios, né? Com certeza. Então, por favor, vamos falar, continuar sobre isso aí. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando sobre um assunto que é de grande interesse, né? Tendo a oportunidade de falar um pouco para o público a respeito desse assunto, uma coisa que a gente faz diariamente no consultório, mas quando a gente consegue falar com uma população maior, é melhor, porque você começa a mudar, né, a forma de pensar da comunidade como um todo, né? E aí, voltando à questão dos índios, né, quando Cabral chegou no Brasil, os índios mamavam até 7 anos de idade, né? Os portugueses acharam aquilo ali um absurdo, porque em Portugal não se amamentava nem um mês, né? As crianças que eram amamentadas normalmente eram amamentadas por amas de leite, por outras pessoas, elas não eram nem cuidadas pelos seus pais, né? Isso na aristocracia, né? Com certeza. Os riquinhos da época. Com certeza. Né? Não no populacho, não. Né? No populacho, você tinha muitos filhos para ver quais os que sobreviviam às dificuldades, né, da vida. Né? E ao invés de nós trazermos civilização, nós acabamos trazendo hábitos que não são hábitos tão corretos, né? Nós temos um problema muito sério também com relação ao desenvolvimento, né, da história do nosso país. Nós, durante muito tempo, fomos colônia, né? As culturas, monoculturas, visto a nossa região, né, foram durante muito tempo incentivadas para dar lucro, e o indivíduo era desestimulado a plantar, a ter uma pequena horta, a ter uma árvore frutífera no seu quintal, justamente para poder ter mais área para o plantio comercial. Como se faltasse terra nesse país. Né? Com certeza. Como se faltasse, né? 8 milhões e tantos e 500 mil quilômetros quadrados, o cara não queria deixar o cara plantar porque falta terra para o plantio comercial. Com certeza. E aí o que acontece? Ao longo, né, de todos esses anos, a gente veio desenvolvendo uma cultura de alimentação errada, né, que interferiu bastante com a infância do Brasil, no passado com a desnutrição, que deixou marcas
marcas irrecuperáveis, e hoje em dia, né, numa inversão, numa contramão dessa lógica, né, é a alimentação incorreta levando às doenças do excesso, como a gente já falou, um alto índice de mortalidade, um alto índice de morbidade, né, o que causa um prejuízo econômico não só nos custos de tratamento de saúde, mas como a evolução desse indivíduo que às vezes não chega num patamar ideal de formação cultural, não encontra um emprego adequado e perpetua essa questão da alimentação errada, perpetuando essa condição desfavorável. Então vamos definir claramente para os pais aí que estão nos assistindo, para as crianças que deveriam assistir esse programa também, já escolares, né? O que é saudável para uma criança comer do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico. Vamos lá. A alimentação, para ser saudável, primeiro ela tem que ser variada, tá? A monotonia alimentar não é saudável, porque às vezes a mãe, a avó fala assim, não, ele gosta muito de tal alimento, e aquele alimento passa a ser introduzido na dieta com uma frequência acima do recomendado. Isso aí, essa monotonia alimentar causa a criança, depois de um tempo, não querer mais receber aquele alimento, e além disso, você satisfaz a fome dele com alimento só e faltam vitaminas e proteínas. Esse é um dos pontos. A alimentação saudável é aquela que está de boa qualidade, com preço acessível no momento para o indivíduo adquirir. Então, no passado, a gente falava assim, tinha que fazer tal legume, tal legume, tal legume. Hoje em dia, a gente não fala mais assim, a gente fala de categorias de alimentos, e você vai chegar no hortifruti e vai procurar qual alimento daquela categoria que tem uma aparência saudável, que está bom, né? E que tem um preço que eu posso comprar numa quantidade razoável para oferecer ao meu filho, né? Os alimentos industrializados, como a gente já falou, eles em algum momento da nossa vida, eles vão entrar na nossa dieta, né? Quer queiramos, quer não. Não, porque nós sofremos uma pressão muito grande, né? De diversos lados da mídia, inclusive. Falar em mídia, nós temos que interromper aqui agora, porque acabou o nosso tempo. Vamos dar nosso intervalo e voltamos continuando o mesmo assunto.